Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel. Deixa eu falar um pouquinho para vocês aqui sobre Bolsonaro, que completou essa semana 100 dias na prisão. Ele está em prisão domiciliar e a gente vê algumas movimentações na direita que mostram que o que é algo incrível para quem sempre viu o Bolsonaro nesses últimos anos como o maior ícone, o maior símbolo da direita. De repente ele se transforma num estorvo. O que é um estorvo? Estorvo é aquilo que atrapalha, é aquilo que está ali obstaculando, né? É um obstáculo. E o Bolsonaro se transformou no estorvo. E isso é impressionante. É impressionante. Isso aconteceu principalmente depois que ele foi preso. E aconteceu principalmente depois que ele foi preso e que não houve reação nas ruas. Alguns outros aspectos também foram contribuindo para isso, para ele se transformar nesse estorvo. Sim, o Bolsonaro hoje é um estorvo, e eu não estou falando de que ele é um estorvo para o Brasil ou para a esquerda, não. Ele é um estorvo para a própria direita. O que é que aconteceu nesses últimos tempos? Ele foi preso, não houve uma reação nas ruas, algo que realmente justificasse uma revolta, por exemplo, nada disso. Ele já está preso há 100 dias em prisão domiciliar, deve ir até o final desse mês, ou até o meados do próximo mês, ele deve estar já na penitenciária, na Papuda, já tem um espaço que está sendo programado para receber o Jair Bolsonaro lá na Papuda, no presídio. Então você não tem nenhuma ideia de que possa ter uma revolta, de que as pessoas estão impactadas com isso ou que vão reclamar. Não tem, não há. Há, pelo contrário, uma tentativa da própria direita de, olha, vamos seguir a vida, porque a vida segue. Vem eleição por aí, a vida segue. E por que eu estou falando disso? Tem alguns aspectos, tem pelo menos três aspectos que chamam a atenção nessa história de o Bolsonaro e o bolsonarismo ser um estorvo hoje para a direita. Vamos lá, vamos começar pelo Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro já foi anunciado pelo próprio Jair Bolsonaro, pelo pai, como candidato ao Senado. E candidato ao Senado, a definição é que ele seria candidato ao Senado em Santa Catarina. É um estado que é um estado bolsonarista, que é um estado que tem muito apoio da direita, o governador é de direita, então o Carlos Bolsonaro seria candidato ao Senado, ou será candidato ao Senado, no estado de Santa Catarina. Ok, tá tudo certo? Não tá tudo certo. Porque o governador de lá, o Jorginho Melo, que é apoiador de Bolsonaro, é um bolsonarista de primeira linha, realmente, ele tem outras preferências. Ele já acionou, ele já disse que a candidata dele ao Senado é a Caroline de Toni, a deputada Caroline de Toni, que deve ser candidata ao Senado com o apoio do governador Jorginho Melo. Quem também é candidato ao Senado por lá é o Espiridião Amin, do PP, também ligado à direita e também ligado ao Jorginho Melo. E onde é que entra o Carlos Bolsonaro nessa história? Apenas nos planos do pai do Jair Bolsonaro. Somente, por enquanto, somente nos planos do pai. E ele é favorito? É favorito, sim, porque o bolsonarismo é muito forte lá. Mas isso tem causado incômodo e briga dentro da direita lá em Santa Catarina. E pode fazer com que aconteça um racha lá e o Carlos Bolsonaro seja candidato com apoio, mas sem muito empenho do governador Jorginho Melo, que é bem avaliado no estado. Aí você vai para Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro deve ser candidata ao Senado no Distrito Federal. Então, essa é a ideia. Ela é favorita? Ela é favorita. Mas qual é o problema? O problema lá no Distrito Federal também é que o atual governador, o Ibanez Rocha, ele também é candidato ao Senado. Ibanez Rocha é candidato ao Senado. Mas tem 2 vagas, não tem problema. Ok, mas também deve ser candidata lá a Bia Kicis, que é deputada pelo PL, também bolsonarista, mas deve ser candidata ao Senado por lá também. Então você tem 3 candidatos à direita, incluindo Michele Bolsonaro, e apenas 2 vagas.
Isso também está acontecendo lá e também está causando um incômodo, está causando muita reclamação dentro do bolsonarismo, dentro da direita no Distrito Federal. A preocupação de que o Ibanez Rocha, por exemplo, que é o atual governador, não entre, ou que a Bia Kicis também seja prejudicada, já que ela vai abandonar, igual a Caroline de Tone lá em Santa Catarina, ela vai abandonar, a Bia Kicis, o mandato, a reeleição para a deputada federal para tentar ser senadora e pode acabar sendo atrapalhada aí por conta da entrada da Michelle Bolsonaro. Esses são os dois principais aspectos que mais têm chamado a atenção e têm dividido a direita, e tem feito com que a direita olhe para os Bolsonaro mais como um incômodo nesse momento, como um estorvo, do que como uma solução. Até porque o objetivo maior de todo mundo nessa eleição de 2026 é o Senado, principalmente da direita, que quer se fortalecer no Senado para poder sustentar pautas que hoje eles não conseguem sustentar dentro da Casa Alta, lá em Brasília. E o terceiro ponto é o próprio Bolsonaro. É o próprio Bolsonaro que vai perdendo força, vai perdendo o tônus, né, muscular, aquele tônus político, ele vai perdendo e vai diminuindo a capacidade dele de influenciar na eleição para 2026. E mais do que isso, como ele não define quem é o candidato dele, ele não decide quem é o candidato dele, ele acaba interditando a direita. E aí ele se torna esse estorvo, realmente, ele se torna esse obstáculo dentro da direita, que tem uma preferência por Tarcísio de Freitas, mas que praticamente está fazendo esse estorvo, está fazendo com que o Tarcísio de Freitas ele desista, ele resolva disputar a candidatura à reeleição do governo mesmo, porque no governo de São Paulo, porque não tem garantia de que o Bolsonaro vá apoiá-lo ou de que a direita vá se unir para apoiá-lo nesse momento. Bolsonaro, de grande líder, está se tornando, se é que não já se tornou, um estorvo, um obstáculo para a direita no Brasil. O quanto isso deve durar, ele como estorvo, ou se vão simplesmente abandoná-lo, se livrar dele, depois que ele ficar definitivamente preso na Papuda, aí é algo que só observando até a eleição de 2026 a gente vai poder dizer. Esse é o JC para ouvir análise, eu sou Igor Maciel, de segunda a sexta a gente está aqui analisando, trazendo alguma análise sobre a política e a economia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Um grande abraço para você, até amanhã, tchau, tchau.